O segundo episódio de Miss Marvel chegou ao Disney Plus e aqui vai a nossa análise de primeiras impressões agora desse capítulo 2. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é um vídeo sobre o segundo episódio de Miss Marvel, que já nos deu algumas respostas em relação aos poderes da Kamala. Algumas coisas que a gente já tinha falado no episódio anterior ali, como forma de suposição, também foram confirmadas aqui. Então é por isso que eu falo pra vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui, ativarem o sininho para receberem os avisos dos nossos vídeos, porque a gente sempre costuma fazer aquelas análises bem certeiras. E antes de eu começar a fazer esse vídeo aqui, eu quero também avisar que tem spoilers, é claro, do episódio 2, então se você ainda não assistiu, vai ao Disney Plus, assiste, depois volta pra cá. Bom, recados dados, vamos ao que interessa, né? O episódio começa com a Kamala muito mais confiante na escola, chega brincando com todo mundo, é a mesma cena do primeiro episódio dela chegando na escola, só que tudo que ela faz ali é muito diferente. Então, no primeiro episódio ela chega, o cara vai jogar a bola lá com ela, ela tipo fica meio travada assim, e aqui não, ela já brinca com ele. Depois ela vai no armário dela, ela não consegue mexer porque as meninas estão conversando ali. Hoje ela já chega e já fala, ó, dá licença, vou pegar aqui, conversa com elas, fica de boa, cumprimenta o pessoal retribui. Então aqui ela tá muito mais confiante por conta de tudo o que aconteceu na Avengers Con, né? Ninguém sabe que era ela, então tipo, o que muda é a forma que ela se expressa, né? Ela demonstra mais confiança, as pessoas vão e retribuem isso. Ninguém sabe que ela é uma super heroína, ninguém tá fazendo isso por conta do que ela fez na Avengers Con. Ela tá assim por conta do que aconteceu lá, mas ela se sente mais confiante e isso acaba meio que aproximando mais as pessoas dela. Só que dessa cena em relação à do episódio anterior tem uma diferença, que é o Kamran. É um personagem que não estava naquela situação e agora ele está. Isso mostra que ele chegou à escola agora. Depois a Zoe fala que ele é um aluno novo, então ele chegou na escola depois da situação da Kamala na Avengers Con. Isso já é um pouco suspeito e aí ao longo do episódio a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais suspeito. Isso porque, né, nas HQs é a mesma coisa. O Kamran, ele se aproxima da Kamala porque ele tem interesse nos poderes dela, né, porque ele tem interesse em trazê-la a um lado ali dos Inumanos. E aqui na Marvel, como eu acho que eles não vão mexer com Inumanos aí nesse momento, né, por mais que eles já tenham mexido no Doutor Estranho e tudo mais, acho que eles não vão mexer aqui. O Kamran tem algum interesse nos poderes da Kamala, a gente vê isso mais certinho no final do episódio, então a gente vai falar disso mais pra frente aqui, só que suspeitem de um cara que dá um carro daquele, né, na mão de uma garota que reprovou na prova lá de habilitação, e deixa ela dirigir tranquilamente do jeito que ela estava dirigindo ali nas ruas, hein? Voltando aqui para a cena da escola, ela já chega conversando com o Bruno e tem algumas referências bem legais das HQs aqui. A primeira é que ela fala que ela tentou encolher, tentou conversar com formigas, como se ela fosse o Homem-Formiga, e o Bruno fala, o que te fez pensar que você tinha os poderes do Homem-Formiga? No vídeo do episódio anterior eu falei aqui que os poderes da Kamala, eles são uma mistura dos poderes do Homem-Formiga com os poderes do Reed Richards. Então é bem legal ela ter falado isso dessa forma, porque ela realmente, nas HQs, ela consegue encolher. Ela não fala com formigas, mas ela consegue encolher, consegue ficar gigante. Isso é uma coisa que eu ainda não sei se eles vão conseguir fazer na série pela mudança dos poderes dela, mas eu acho que sim. Vai chegar um momento que ela vai conseguir controlar melhor esses poderes e isso vai influenciar em todo o corpo dela. E aí também tem uma outra referência bem legal aqui, a essência dos poderes da Kamala, que é igual a das HQs, a essência é a mesma. O Bruno pergunta como ela se sente, né? E ela responde que ela sente como se uma ideia estivesse se tornando real. O que eu disse no vídeo anterior é que nas HQs a Kamala pensa o que ela quer, né, no que ela quer se transformar, o que ela quer que o corpo dela faça, e o corpo dela simplesmente responde fazendo aquilo. Aqui na série isso foi expandido para além do corpo dela, então não é só no corpo dela que os pensamentos dela se manifestam. Então quando ela quer jogar um chão, por exemplo, para segurar o menininho naquela cena super heróica dela ali mesmo, ela consegue. Então a diferença que eu tô percebendo aqui até o momento dos poderes dela da Marvel para as HQs é que essa ideia que se torna real, o pensamento dela se tornando realidade, vai além do corpo dela, né? O pessoal que assiste One Piece é como se ela tivesse já um despertar em relação ao poder das HQs. Nas HQs, o corpo dela mudava da forma que ela bem entendia, da forma que ela pensava e queria, e aqui, além do corpo, ela é capaz também de mudar o seu redor. E ela ainda está desenvolvendo esses poderes, então aquele chão é a parte básica ali da parada, e a gente vê, né, no momento em que ela está indo salvar o garotinho, ela tá muito preocupada, tá assustada, então ela vai andando, criando um de cada vez. No momento que ela vê que se ela não correr, ele vai cair, ela sai pulando
e tipo, a cabeça dela vai, eu preciso pisar aqui, eu preciso poder andar aqui, e aí o chão vai se criando ali. Então é isso, o pensamento dela vai manifestando os poderes. E outra coisa que a gente já tinha falado no episódio anterior, no vídeo do episódio anterior, e que aqui foi concretizado, foi confirmado, é que o bracelete é apenas um condutor dos poderes da Kamala. Ele não é a fonte desses poderes, então ele é mais como se fosse o Mjolnir realmente. O Mjolnir não é a fonte dos poderes do Thor, ele é só o condutor, ele ajuda o Thor a utilizar esses poderes. O Bruno tem a tecnologia incrível dele lá, e ele olha e fala pra Kamala, ó, parece que seus poderes não vêm do bracelete, o bracelete só ajudou você a despertar esses poderes. Então é bem interessante como isso funciona, e é uma coisa que a gente também já tinha pescado aí desde a época dos trailers, e agora também falamos no podcast, falando nos vídeos. Então também não se esqueçam de ouvir o nosso Nexus Room, que é o podcast que a gente faz também semanalmente dos episódios, só que lá, depois de ter assistido mais vezes, o episódio sai no sábado, né? Então dá pra gente ver mais vezes, pegar mais detalhezinhos, referências e ter um papo mais longo também. O interessante aqui em relação ao Kangran também, né, é de perceber que ele chegou na escola depois que a Kamala manifestou os poderes de forma pública, não é que ela manifestou escondida. Todo mundo viu, né, a gente viu que o pessoal do Damage Control lá já estava atrás dela, e ele também está lá por um motivo. Ele chegou mirando muito na Kamala, desde aquela esbarrada até o pulo que ele dá na festa da Zoe e sai de frente para ela, assim. O momento final da fuga dela, e ele aparece como salvador da pátria, errando o nome do Bruno e tudo mais, deixando o Bruno com ciúmes ali. Ele sabe que ele está afetando a Kamala diretamente, e ele vai continuar fazendo isso, porque ele quer a confiança dela. E é assim que funciona nas HQs. Lá ela acaba descobrindo da pior forma possível que ele não é confiável, e aqui vai ser do mesmo jeito. Em relação ao plano que ela vai, quando ela ativa o bracelete, em alguns momentos que o bracelete é ativado nela, né? Porque quando a gente fala, quando a mãe da Kamala fala do passado dela, o bracelete ativa. Então parece também que esse bracelete ele tem uma certa vida própria, né? Ele também responde a algumas coisas que estão sendo ditas ali no momento. E aquilo que poderia ser a zona negativa, que é o momento em que ela vira e as pessoas ficam, né, só sombra e o olho aparecendo assim, pode ser também uma espécie de plano ancestral, que é aquele reino onde o Pantera Negra vai, né, para receber os poderes. O T'Challa foi, ele encontrou o pai dele, aquele negócio que o T'Challa sempre fala, né? Pra mim, na minha cultura, a morte não é o fim, né? Em Cavaleiro da Lua também a Tawiri fala do plano ancestral, que é um dos muitos planos do afterlife, né, do pós-vida, e talvez esse bracelete seja algo mais relacionado ao legado da família da Kamala, né? Então quando ela coloca aquilo, ela pode voltar ali e ver as almas dos seus antepassados, de todos que tiveram aquele bracelete em mãos, de todos que tiveram os poderes. Então basicamente, quando o T'Challa consome aqueles frutos, aquelas plantas de Wakanda, ele vai para um plano onde ele vê os antepassados dele. A Kamala, quando ela coloca o bracelete, talvez ela vá também para um plano onde ela tem um contato mais direto com os antepassados dela. E isso é uma boa parte também do episódio, com ela tentando descobrir mais sobre o passado dela. E aí sim que nós teremos um flashback que vai mostrar diretamente a partição. A partição, essa série é muito importante também de forma representativa, e a partição é um evento que aconteceu de verdade lá nos anos 40. Como eu não sou historiador nem nada do tipo, eu não posso sair falando da cultura alheia, né, porque eu não entendo. Eu vou só dar uma contextualização assim por cima para vocês. A Índia, ela era colonizada pelo Reino Unido, né? E no momento de independência houve uma separação religiosa. Os hindus e os sikhs, eles ficaram na parte que a gente chama de Índia, e os muçulmanos, a religião aí da Kamala, eles foram para o Paquistão, né? Não foi uma parada muito bem planejada, não foi uma coisa muito pacífica, tanto que a mãe dela fala de guerra civil e tudo mais, né? E é algo que, como o próprio irmão da Kamala fala, todas as famílias ali, elas têm histórias da partição, e nenhuma dessas histórias é boa. Só que aí nesse momento a gente já começa a ouvir um pouquinho mais do heroísmo da avó da Kamala e da bisavó da Kamala. A avó da Kamala conseguiu achar o pai dela seguindo os caminhos das estrelas de uma forma aparentemente milagrosa. Isso muito provavelmente quem fez foi a bisavó da Kamala, ela que não foi vista depois dessa partição, ela se perdeu neste momento, e ela é vista pela família dela e por toda a comunidade muçulmana ali de New Jersey como alguém ruim, né, como uma péssima influência, como uma mulher que
desonrou a família dela. Isso aí, todas as tias lá falam, a mãe da Kamala fala, só que eu tenho quase certeza que foi ela que mostrou o caminho das estrelas para a avó da Kamala poder ter encontrado o pai dela quando a avó da Kamala era ainda criancinha e para ela ter conseguido ali escapar no momento da partição. Então a parada é a seguinte, a bisavó da Kamala, ela despertou os poderes de alguma forma, ela ajudou a filha dela a encontrar-se com o marido dela e aí o resto é história. Ela deve ter se sacrificado ali no momento para conseguir proteger a filha e o esposo, né? E por conta dos poderes dela também, ela foi vista pela comunidade como alguém que não era confiável e tudo mais. Então, quando a Kamala começa a cavucar mais no passado dela, ela vai entendendo mais isso. E aí, quando ela conseguir, de fato, entender o bracelete e se transportar para o passado, para ver o momento da partição, ver o que realmente aconteceu, aí sim a Kamala vai entender quem foi a bisavó dela, e aí sim ela vai entender mais em relação aos poderes dela. Então ela vai ter sim essa jornada de autodescobrimento aí na série, e isso vai ser muito foda, e aqui a gente já começa a ter uns pequenos vislumbres disso tudo. Também é interessante ver como os poderes da Kamala são tratados, assim como nas HQs. Eu achei que seria meio difícil, mas aqui eles já estão mostrando que eles vão dar um jeito. No momento em que o nariz dela começa a ficar brilhante e ela sai correndo pro banheiro, a Nakia trata isso como se fosse, né, o desenvolvimento ali da puberdade. E elas conversam como se fosse isso mesmo. A Kamala fala, como que você faz parecer tão fácil? E a Nakia ajuda a Kamala com um conselho que é realmente útil para ela. Então, por mais que ela não tenha contado pra a Nakia consegue entender mais ou menos a situação que a Kamala está, de estar se descobrindo, estar mudando o corpo de fato, assim. E de novo, os poderes conversando aí com a relação do adolescente com a puberdade, né? Bem legal isso, nas HQs da Kamala tem muito, e aqui também. Uma outra coisa muito interessante aqui na série também é a forma que eles mostram as tradições muçulmanas. É uma coisa muito legal, desde falar em urdu até as celebrações religiosas deles, mostrando que as mulheres ficam separadas dos homens, mostrando o conflito disso tudo, mostrando a Nakia querendo mudar isso. As mulheres geralmente ficam na pior parte ali da mesquita, a gente vê isso. Elas não conseguem nem ver a celebração direito, nem ouvir direito. Então é bem legal eles mostrarem isso. E também esse clima escolar, tipo a cena dela e da Nakia chegando atrasadas ali na celebração foi muito, tipo, lembrou eu atrasado pra escola, tá ligado? Então, tudo isso aí vai ativando essas memórias e a série tá muito rica por conta disso. A gente se identifica com a Kamala na parte que ela tá na escola e a gente conhece um pouco mais de uma cultura que a gente ainda não tinha visto ser muito explorada, né? Na semana passada, durante o primeiro episódio, nós mostramos a Malala Yousafzai, né, que é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, falando de como ela achou fascinante Miss Marvel, porque as aspas dela foram: não é todo dia que eu ligo a TV e encontro um personagem que come as mesmas coisas que eu, que ouve as mesmas músicas que eu e que usa as mesmas frases em urdu que eu. Ela fala que ficou impressionada como quão familiar a vida da Kamala é para ela. Então é muito importante a gente ver a representatividade que Miss Marvel tá tendo, e aquele negócio que eu já tinha falado antes, que representatividade só não importa para quem sempre se viu representado em tela, né? Quem fala que isso daí é besteira e tudo mais é porque é pessoas que sempre viram algum semelhante ali, sendo protagonista de um filme, de uma série, tendo sua história contada. Agora é a vez da gente conhecer todo mundo, um lugar aqui para todo mundo. E agora vamos para os easter eggzinhos, as referências do episódio, que tem muitas e são ricas, né? A primeira delas é que Bilal Fallah, que é um dos diretores da série, ele aparece em um momento onde a Kamala tá fazendo a campanha para Nakia, né? Então ela tá indo lá na galera que tá tirando foto, que ela fala, não quero ir lá neles não, e a Nakia pede pra ela ir. Um deles, o cara que tá mais em foco ali, é o Bilal Fallah. Ele é um dos diretores da série, ao lado do Adil El Arbi, que é o outro que trabalha sempre junto com ele. Eles dois fizeram Bad Boys for Life, fizeram agora Miss Marvel, esse estilo único da série, tem muito deles, esse estilo de grafite e tudo mais, muito foda, tem muito deles. Eles também estão trabalhando no filme da Batgirl ali, que vai ter a volta do Michael Keaton como Batman e tudo mais, que deve ser lançado ainda esse ano. Além disso, temos referência também ao lado político da Nakia. Ela é muito inteligente, na diplomacia dela é sensacional, e a gente vê isso quando ela conversa com o pai da Kamala, porque o melhor amigo dele tá concorrendo contra ela, que é a melhor amiga da filha dela, só que mesmo assim ela convence o pai da Kamala a votar nela. Ele fica muito sem saber o que, porra, ela coloca ele numa situação que é ou o melhor amigo ou a filha, tá ligado? Então ela conseguiu ali
blindar muito bem a situação, lidar muito bem com isso, e ela provavelmente vai ganhar essa disputa aí, essa eleição, porque ela sabe o que ela tá fazendo. Esse episódio mostrou um pouquinho mais da Nakia, é bem legal, é muito legal ver ela orgulhosa com a Kamala, quando a Kamala tá lá com o Kamran. Por mais que a gente sabe que o Kamran não é flor que se cheire, né, daqui a pouco a gente vai falar do final do episódio, a Kamala tá gostando dele e a Nakia fica orgulhosa por isso, né, tá vendo a amiga feliz. Então todas as conquistas da Kamala, a Nakia tá lá, e por isso, vai ser muito triste quando a Nakia descobrir que a Kamala tem os poderes, né, sem que a Kamala conte. E aí na cena do banheiro ficava, mano, conta pra ela agora, por favor, espero que mudem isso. Conta pra ela, cara, não tem problema nenhum contar pra Nakia, sabe? É a mesma coisa do Homem-Aranha, né, do Peter Parker, contando dos poderes dele pro Ned e pra MJ. A MJ acaba descobrindo, só que a MJ não era a melhor amiga do Peter. É o Ned, né? O Ned descobre muito cedo, ele não fica bravo porque o Peter não tinha contado pra ninguém ainda. Só que na situação da Kamala, o Bruno já sabe. Então a Nakia vai ficar muito chateada e é muito triste ver isso, mas vai acabar rolando sim. Outra referência que a gente tem aqui é o cinema de Bollywood, e quem é um astro de Bollywood que a gente já conhecia no CM, o Kingo, exatamente. Quando a Kamala tá conversando com o Kamran sobre Bollywood, eles falam muito do Kingo e do Kingo Sênior, porque o Kingo, ele não envelhece, ele é um eterno, né? E por conta disso a gente vê em Eternos ali que ele fica fingindo que são gerações da mesma família, que são pessoas idênticas ali por uma linhagem familiar muito forte, né? Então ele é o vô dele, o pai dele e ele agora. Todos eles foram astros de Bollywood, então é um legado familiar que ele está construindo como se ele fosse uma família inteira, porque um eterno não envelhece, então tem que arrumar uma desculpa. Ele arrumou essa solução, e aí a Kamala e o Kamran estão ali conversando sobre isso, mostrando que o Kingo e o Kingo Sênior e o Kingo Júnior, todos os Kingos ali, eles são astros, e gerações diferentes das famílias gostam de gerações diferentes do Kingo. Então tem um eterno referenciado, também tem um momento que a Kamala pergunta se ela é uma Asgardiana, parente do Thor, e o Bruno fala, talvez seja, né? A relação do Bruno com a Caltech também mostra a genialidade dele de novo, né? Ele tá ali, não sabe se aceita porque é em outra região, ele não quer ficar longe da Kamala, principalmente agora que ela tá se aproximando do Kamran, ele tá com ciúme, morrendo de ciúme lá, todo mundo entende o que ele tá sentindo ali, então ele tá prestes a abrir mão da maior chance da vida dele em termos de profissionais, do futuro e tudo mais, por conta dela, só que eu espero que ele acabe indo, né? Nas HQs, como eu já tinha dito no vídeo também da semana passada, ele vai pra Wakanda, ganha uma bolsa de estudos em Wakanda, isso pode também vir a acontecer aqui. Ele ainda precisa surpreender na Caltech para chegar nesse nível de Wakanda. Uma outra coisa, referência legal também, é que eles fazem referência a Diabo Veste Prada e a Star Wars de novo, né? Então no primeiro episódio lá eles falam, né? O Bruno fala pra Kamala, para de ver sua mãe como se ela fosse Darth Vader, e aqui aquele conselheiro da escola fala pro Bruno, agora é o momento que alguém chega pra você e fala que você tem que se tornar um Jedi, ou ir trabalhar numa revista famosa lá, que é a parada de Diabo Veste Prada. Outras referências bem legais. E a última dessas referências incríveis aí é o Illuminantes, né? O Illuminatias. Foi muito bom também a tradução aí, que é a forma que a Kamala e a Nakia se referem às fofoqueiras ali daquela celebração muçulmana da comunidade, né, ali em New Jersey, porque é a galera que fica realmente fofocando, e é ali que a Kamala vai para tentar entender mais os poderes dela. Então ela chega nas Illuminatias lá e começa a falar da bisavó dela, e aí todo mundo ali tem alguma coisa para falar. Alguma coisa é só fofoca, outras coisas tem um fundinho de verdade, e ali a Kamala vai acabar descobrindo mais coisa. E aí tem um momento também na casa dela, e depois nessa situação que ela vê alguém, né, um portal se abre, alguém chega ali. Eu tava achando que era a própria bisavó dela tentando se conectar com ela, né, tentando conversar, passar alguma coisa para ela, mas no final do episódio a gente vê ela salvando o garotinho numa cena incrível, porque assim, o Homem-Aranha, ele é o amigão da vizinhança, e ali também ela é, né, a amigona da vizinhança, né, ela tá cuidando da comunidade dela, isso é incrível. Era uma celebração ali muito fechada. O garotinho foi fazer o que criança às vezes faz, de ser inconsequente, completamente inconsequente, diga-se de passagem. Chegou ali no alto da mesquita ali, sem ninguém ver, e quase caiu. Então era uma celebração só deles. Provavelmente se não fosse a Kamala, né, se não fosse a Miss Marvel, nenhum herói apareceria ali para salvar, porque não teria nenhum herói por perto. Então a essência de amigona da vizinhança, de amigão da vizinhança mesmo, nunca foi tão bem mostrada, nem nos filmes do Homem-Aranha,
não só do Tom Holland, quanto foi mostrada nessa cena, sabe? Ela está cuidando da comunidade dela, por isso que ela estava ali nesse momento e pôde salvar o garotinho. Ela estava dando tudo muito certo, ela estava salvando ele de uma forma muito, muito fácil, então tinha que ter um draminha ali, só que ela consegue, na improvisação ali, dar um jeito e salvar ele. Depois disso, né, ela acaba saindo de lá e é pega pela polícia, pelo Damage Control, que é aquele cara que tinha aparecido no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, interrogando o Ned. Aqui ele já interrogou a Zoe, já descobriu onde ele poderia achar a Kamala e agora ele vai caçá-la ali com os drones Stark. A gente lembra que em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ele aprendeu os drones Stark porque os drones tinham sido usados para matar o Mistério, né? Toda aquela historinha do começo do filme. Ele foi nas indústrias Stark, aprendeu esses drones, pegou para ele e agora ele usa esses drones para patrulhar a situação e também para caçar estes super-humanos que ele gosta de caçar, né? Então ele usa os drones para pegar a Kamala por conta disso. Ele aprendeu tecnologia Stark no filme do Homem-Aranha e agora ele usa para ele mesmo, né? Então não tem nada de errado nisso. Tá ali uma tecnologia completamente avançada, a mais avançada que se tem. Se eles estão com ela, nada melhor do que usar porque eles precisam. Só que a Kamala consegue escapar de uma forma até muito fácil porque os poderes dela eles se manifestam de uma forma muito natural. Ela quer pular, ela vai pular. E aí nesse momento o Kamran aparece de forma milagrosa, como se ele não estivesse seguindo cada passo dela ali. Ela entra no carro e atrás está a mulher que aparentemente é a mesma que ela tinha visto naquelas visões. Essa mulher, a mãe do Kamran, provavelmente quer os poderes da Kamala, quer o bracelete, quer alguma coisa que não é legal. E ela, por sinal, se parece muito, muito com a Juliana Paz. Na hora que eu vi aqui, eu falei, caralho, Juliana Paz. E aí nós temos algumas coisas aí pra nos preocupar pro futuro. Porque ou ela vai ajudar a Kamala a entender os poderes com a intenção de roubar os poderes ou de usar a Kamala pra ela, né? Então pode ser que ela ajude nesse momento. Ou ela vai só tentar roubar os poderes da Kamala, porque agora a Kamala tá só com eles, tá fodida, não tem o que fazer ali. Então ela pode também acabar tentando roubar os poderes da Kamala, mas não vai dar certo e eu acho que agora a gente já tá se aproximando mais do flashback. Depois do flashback que a Kamala vai ter do momento ali da partição, ela vai realmente viajar e se conectar com outro lado da família dela, conhecendo mais das raízes dela mesmo no Paquistão e também, de novo, muita coisa que a gente viu nas HQs. Então esse flashback da Kamala vai ser para ela entender mais como funcionam os poderes dela, quem foi a bisavó dela, que era a pessoa que tinha esses poderes, né, e tudo mais. Bom, pessoal, falamos demais já, por hoje é isso, então se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui, peçam também temas de Miss Marvel e outras coisas que vocês querem saber, né, alguma coisa que ficou meio nebulosa aí, que não deu pra entender o que tá rolando, peçam aqui nos comentários que a gente traz vídeo ou post lá no Insta. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.